Glórias a Deus, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Queria retornar então essa palavra linda, maravilhosa do Senhor Jesus. E é claro que tem que ser assim, né? Onde ele fala com os discípulos a respeito das riquezas. Mas que riquezas são estas? Muitas vezes as pessoas confundem, né, com ter muitos bens, né, com relação à pessoa próspera, rica, mas na verdade não tem nada a ver. Amém, amados? Aleluia! Mas é claro que as riquezas deste mundo têm o seu poder, o poder de nos afastar de Deus. Então vamos lá então, em nome de Jesus. Aleluia! Então Jesus, olhando ao redor, disse a seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos eles já pensaram errado. Amém, amados? Segue então no versículo 24, 10, 24 de Marcos. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É que ele fala nas riquezas. A questão é que riquezas são essas? São os prazeres desse mundo. Amém, amados? São os prazeres desse mundo. E não podemos esquecer, jamais, que Satanás, ele é o príncipe deste mundo. Aleluia? Então, ele trabalha, ele arma estratégia, não é? O seu intento é matar, roubar e destruir. Aleluia? Mas quero lembrar, mais uma vez, que quando você abre o teu coração para Jesus, ele entra na tua vida, ele vem para nos conceder vida e vida em abundância, com sentido de bênçãos e vida eterna. E nos faz, é claro, pensar enquanto nós perdemos em resistir ao Espírito Santo e não nos achegarmos a Deus. Aleluia! Veja, ele diz, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Meu Deus! Quer dizer, o que ele está falando aqui? Está dizendo que a salvação para o homem, ela é impossível. Aleluia! E a maior riqueza que pode existir é a salvação. E veja, Jesus, em outra passagem bíblica, ele diz, não acumuleis tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem e o tempo passam, terminam. Mas acumuleis tesouros no céu. Aleluia! O que significa uma vida na presença de Deus, de obediência a Deus e desfrutando de tudo do melhor que Ele tem para as nossas vidas. Você entendeu? Aleluia! Muito bem. É mais fácil passar um camelo no fundo da agulha. Porque as pessoas estão com o seu coração nas riquezas deste mundo e não nas riquezas de Deus, que são eternas. Aleluia! O que ele diz? Acumuleis tesouros no céu, porque são eternos. Isso é, uma vida de fato na presença de Deus. E nós sabemos que nessa aliança com Deus, ou através de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós temos bênçãos também para essa vida, para a nossa família, para o nosso trabalho. Aleluia! Se nós estamos com Deus, querido, nós estamos com tudo. Então, quanto nós perdemos em resistir ao Espírito Santo, que está batendo na porta de todos. Aleluia! Versículo 25, aliás, 26. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si, então quem pode ser salvo? É verdade.
Aleluia. Oh, glória a Deus. Porque toda aquela pessoa que está escravizada por esse mundo, por suas riquezas, pode ser qualquer coisa. Tem pessoas que não fazem um concerto com Deus porque o seu matrimônio está irregular. Não são casados. Aleluia. E isso é claro que não está certo. Amém, queridos? Então não se aproximam de Deus. Outro é o vício do cigarro, da cocaína, da droga. Então isso impede eles de se aproximar de uma igreja, de se aproximar de Deus. Outro é o cigarrinho que não quer largar. Quer dizer, há N situações que impedem as pessoas de se aproximarem de Deus. E quanto elas perdem. Porque sem Deus não somos nada. Aleluia. Versículo 27. Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível a salvação. Aleluia. Contudo, para Deus, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Ele está dizendo para eles que naquela cruz tornaria possível a salvação para os seres humanos. O que era impossível para os homens, agora é possível para Deus. Onde está a salvação? Está na graça de Deus. Cristo veio e se manifestou naquela cruz para quê, querido? Para agradar aos homens? Não! Para agradar a Deus e nos salvar do destino terrível que todo ser humano tem, que é o inferno. Ele veio para nos livrar desse destino terrível. Aleluia! E nos conceder a eternidade de Deus. E foi isso que naquela cruz, através do seu sangue precioso, ele trouxe para nós a possibilidade da salvação. Quando está na cruz, em certo momento ele declara: Pai, está consumado. Aleluia! E ali então começou a salvação para a humanidade. E não só ali. Ao terceiro dia, ele ressuscitou e se apresentou aos seus discípulos. E somente numa única vez, 500 discípulos estavam com ele antes da ascensão de Jesus. Muitos não leem a Bíblia. Aleluia. Está lá em Atos capítulo 1. Veja lá. Aleluia. Ele promete então o Espírito Santo que viria em seu lugar e estaria com todo aquele que tivesse uma aliança com Deus. Aleluia. Marcos 16 está escrito: aleluia. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É o que estamos fazendo. E todo aquele que crer e for batizado, este será salvo. Aleluia. Cristo já conquistou por nós, pagando o preço em nosso lugar. Aqui está essa palavra. Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível. Aleluia. E nesse impossível, nós vimos o que, querido? Tanta tramóia de Satanás, colocando outras opções, como reencarnação, sacrifícios e outros. Aleluia. Mas nada disso pode nos salvar, porque a salvação é pela graça de Deus. Por quê? Porque tudo aquilo que era impossível, Cristo Jesus, nosso Senhor, tornou possível naquela cruz, se entregando em nosso lugar e derramando ali o seu sangue precioso. Há esperança para o mundo, há esperança para o teu problema, há esperança para aquilo que para ti é impossível. Temos que sair do natural e buscar a Deus, porque tudo é possível para aquele que crê. Mas crê em quê? Numa fantasia? Numa ilusão? Não! Em Deus. Creiam em Deus. Essa é a palavra de Jesus. Não pode haver nenhuma contaminação na nossa fé. Só Deus. Quando Cristo ele passa por aquela árvore e não havia frutos, então ele diz que secasse. Imediatamente secou.
Aleluia. Veja como são as coisas. Aleluia. Meu Deus, naquele momento sublime ali, aleluia, ele mostrou o seu poder. Seus discípulos ficaram abismados com aquilo e disseram: veja, Senhor, a figueira secou. Ele deu só uma resposta: a que eu dou a você. Apenas creia em Deus. Aleluia. E muitas vezes esse é o nosso problema, que o nosso coração está dividido. Aleluia. E aí vem a idolatria, a imagem, a escultura, ou pessoas. Para muitos, idolatria é a própria igreja. Aleluia. Para muitos, é o pastor daquela igreja. E não é. Aleluia. A nossa fé tem que estar em Deus e precisamos entender que a igreja é um instrumento de Deus para ajudar você a viver essa nova vida em Cristo. Ela não salva. Quem salva é Jesus. Aleluia. Por isso, aqui está essa palavra. Para os homens há impossíveis, mas para Deus tudo é possível. Você possa entender essa palavra e se render completamente a esse amor. Eu digo mais uma vez, esse é o amor de Deus. João 3,16, porque Deus, Ele amou ao mundo de tal maneira que olhou a nossa necessidade e enviou e entregou naquela cruz o seu Filho amado pela humanidade. Na nossa insuficiência, na nossa impossibilidade, Ele enviou do céu alguém santo, puro, perfeito, para morrer naquela cruz por nós e tornar possível a nossa salvação. Jesus declara: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele que declara: eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Aleluias. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. É a palavra viva de Deus para o teu coração. Aleluias. Glórias a Deus. Essa é a palavra que nós, então, estamos compartilhando com você. Palavra viva de Deus para o teu coração. Creia, apenas creia em Deus. Purifica o teu coração. Aleluia. Te rende completamente ao Altíssimo, ao Todo-Poderoso. Aleluia. Só Ele pode te dar, através de Cristo Jesus, nosso Senhor, uma vida plena, de alegria, de paz, de luta sim, mas também de vitória. Aleluia! Se Deus é por nós, quem será contra nós? São as palavras de Paulo. Aleluia! Agindo Deus, quem impedirá? Deus em nossa vida, Jesus em nossa vida, é tudo aquilo que nós necessitamos. E fugir não adianta. Aleluia! Porque um dia todos nós teremos que dar conta diante de Deus. E essa palavra que é a Bíblia está se cumprindo e vai se cumprir. Jesus está voltando. Aleluias. E hoje é o dia da tua salvação. Amanhã não existe ainda. Aleluias. Portanto, ao colocar a tua cabeça no travesseiro, faça um concerto com Deus. Te arrepende dos teus pecados e receba Cristo como teu Senhor e como teu Salvador. Palavra de Deus. E tudo vai mudar a direção. Antes, em direção para baixo, significa inferno. Mas agora em Cristo, para cima, significa o céu, a eternidade com Deus. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, ao mundo é você e eu, a todos os seres humanos, que enviou e entregou naquela cruz seu único Filho, para que todo que nele crê, nessa obra gloriosa que eu falei, não pereçam, não sejam pessoas condenadas em direção ao pior, que é o inferno, mas tenha a vida eterna. E essa vida eterna está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aquele que tem Jesus, ele tem a vida, mas aquele que não tem Jesus,
não tem a vida. Não se engane. Amém? Oramos. Pai Santo, em nome de Jesus, a Ti pertence a honra, a Ti pertence a glória, a Ti pertence o nosso louvor, a Ti pertence a nossa adoração. Só Tu és Deus, só Tu és digno de ser adorado e crido. Aleluias! Glórias a Deus. Por isso agradecemos por essa palavra linda, maravilhosa, que vem trazer entendimento, discernimento, cura, libertação, salvação. Aleluias! Oh Deus de misericórdia! Oh meu Deus, que essa palavra penetre teus corações, nesse lugar, nessa região, nesses bairros, como também pela internet, aquele que está ouvindo. Aleluias! A palavra viva de Deus. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Amém? Muito bem, queridos. Compartilhamos a palavra de Deus. Nós queremos então orar nessa noite. Aleluias. Por você também que está através da internet assistindo essa mensagem. E onde você está? Feche os teus olhos, levante tuas mãos e receba. Nessa reunião o tema é a prosperidade do Senhor. A prosperidade bíblica, que está ali em Filipenses 4,19, onde diz que Deus tem glória segundo as suas riquezas. Ele há de suprir cada uma das nossas necessidades. Amém? Seja na área espiritual, assim oramos, profetizamos vitória, Senhor, declaramos vida sendo abençoada, visitada pelo Espírito Santo, sendo tocadas nessa hora pelo poder de Deus e transbordando da presença do Espírito Santo. Receba em nome de Jesus. Também oramos pela área da saúde, segundo Isaías 53, Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, foi transpassado por nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz, que te traz a paz agora estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Diga onde você está, sou sarado, receba, tome posse e seja abençoado. Pela área familiar e conjugal, que é a base da ação de Satanás, dividir casais, trazer contendas, enfim. Mas declaramos nessa noite que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Portanto, abençoamos cada família, cada casal, cada matrimônio, profetizando vitória, bênção de Deus, paz, alegria, entendimento. Mas também repreendemos nessa hora toda ação contrária, ou que vem para destruir, trazer divisão, contenda. Eu repreendo nessa hora, em nome de Jesus, solta essa família, solta esse matrimônio, solta os filhos, em nome de Jesus. Toda ação demoníaca que vem para matar, roubar e destruir, eu repreendo agora e ordeno que vá embora, que solte as famílias, que solte os casais, em nome de Jesus. Sai agora. Levante tua mão e receba nessa hora. Receba o toque do Espírito Santo. Receba a paz. Receba a alegria. Em nome de Jesus. Discirna, aleluias, que Satanás, principal lugar de ação dele é a família. E te levanta em nome de Jesus. Pela área financeira também, por aquele que está desempregado, por aquele que busca uma promoção, oramos nessa noite. Por aquele que está endividado, oramos nessa noite, aleluias, para que seja suprido as suas necessidades. Seja na área espiritual, receba. Seja na área da saúde, receba. Seja na área, aleluias, matrimonial, familiar, receba. Seja na área financeira, receba em nome de Jesus. E declare comigo:
Filipenses 4,19. Que Deus em glória, segundo as suas riquezas, Ele há de suprir cada uma em Cristo Jesus das minhas necessidades. Se você declarou isso comigo, você pode ter certeza. Aleluias! A bênção de Deus está aí com você a partir de agora e coisas grandes estarão acontecendo. Eu profetizo isso em nome de Jesus, que é esta palavra. Aleluias! E assim oramos nessa noite também pelas ofertas chegadas à casa de Deus. Nós as abençoamos em nome de Jesus, dízimos, ofertas, aleluias. Oh meu Deus, também abençoamos você que está aí, que é dizimista, que é ofertante, aleluia. Que Deus te abençoe poderosamente, sabendo que tudo é uma oferta da nossa parte para o reino de Deus. Aleluias. Oh meu Pai, e assim que haja prosperidade nas 4 áreas, em nome de Jesus. Assim abençoamos e assim damos graças a Deus por esse tempo precioso. Deus te abençoe. Pastor Francisco Lucas, Igreja Cristã, Comunidade Cristo Reina. Rua Manuel Ferraz Viana, 188, Jardim Europa, bem próximo a São Francisco de Paula. Aleluia! Glória a Deus. Você vai encontrar à esquerda um comércio de bike, bem azulão. Ali você retorna, entra à direita, depois à esquerda, ali está a igreja. Amém? Que Deus te abençoe ricamente. Obrigado por estar assistindo essa palavra viva de Deus para o teu coração. Até a próxima.